Olha só, você não está entendendo nada sobre a questão da Ucrânia, então eu vou começar a te explicar aqui. Preste atenção. 1938, Europa, 1938. Europa Central, leste europeu. Você já tem a Ucrânia e a Bielorrússia aqui na União Soviética. Em 1921, a Ucrânia e a Bielorrússia já eram da União Soviética. E você tem essa Europa Central aqui com a Alemanha. Aqui é importante que aqui é Königsberg. Aqui foi onde nasceu Kant, um dos maiores filósofos de todos os tempos. Kant nasceu aqui quando era Königsberg. Hoje, isso é um enclave russo na Polônia, chama Kaliningrado. E ainda hoje é russo e está enclavado na Polônia. E aqui, a Europa Ocidental. França, Itália, Espanha, Portugal, né? Países Baixos e tal. 1938, todo mundo aqui era nazista. A Alemanha, Hitler. Itália, Mussolini. A França, em 1940, se entrega ao nazismo e faz a República de Vichy. A Espanha, os nacionalistas, Francisco Franco, o franquismo, ganhou dos republicanos na Guerra Civil Espanhola. Portugal, salazarismo. Toda a Europa Ocidental era nazista. Hitler não precisava fazer nada ali, estava todo mundo com ele. A França, inclusive, se entregou. A guerra foi aqui. A guerra foi na Europa Central. E quem combateu na Europa Central foi a União Soviética. Os Estados Unidos, o que fez com a Inglaterra foi tão somente pegar a França, que já havia se entregue, quando Hitler já estava morto, e libertar a França num tal do dia D, que eles até hoje falam que não era nada, porcaria nenhuma aquele dia D. Para libertar uma França, e que se entregou. A guerra pegou aqui. E eu estou dizendo para você que a guerra pegou aqui, porque eu visitei isso tudo aqui. Todos esses países aqui eu visitei. Então eu vi. Não é o que me falaram aqui não, porque aqui só falam do dia D, né? Mas a guerra foi aqui. E a União Soviética coube lutar aqui. A União Soviética venceu o Hitler. E foi a União Soviética que entrou no bunker do Hitler e determinou o fim da guerra. Por isso que a foto histórica do fim da guerra é no Reichstag, que é o prédio do Congresso alemão, os soldados soviéticos colocando a bandeira soviética. Que é quando alguém toma posse daquele que havia entrado em guerra, que era a Alemanha de Hitler. Quem toma posse da Alemanha de Hitler são os soldados soviéticos que entram no bunker aqui em Berlim. Pois bem, quando entrou no bunker em Berlim, acabou a guerra, e o que se fizeram? Fizeram um tratado de paz, uma aliança que era Churchill, Roosevelt e Stalin, e eles então, o Stalin disse, olha, então eu vou ficar com o que eu ocupei, porque ele ocupou, porque ele teve que ganhar, e vocês fiquem com aquela parte lá que vocês fizeram. Então tá bom, foi isso que aconteceu e que ficou... Cadê meu telefone? E que ficou. Quando a guerra terminou, era aí que eu vou mostrar o mapinha para vocês aqui. Quando a guerra terminou, tá aqui, ó. A Rússia tinha entrado nisso aqui. Em 1941, antes de Hitler invadir Letônia, Lituânia e Estônia, eles já entraram para a União Soviética. Então, Estônia, Letônia e Lituânia já estavam na União Soviética em 1941. A Ucrânia aqui, a Bielorrússia aqui, a Ucrânia aqui já estavam desde 1920. Hitler invade a Polônia, Tchecoslováquia, Hungria, Romênia, Iugoslávia, Bulgária, Albânia. Quem ganha de Hitler nisso tudo aqui é a União Soviética. E ela vem. Por isso aqui passou a se chamar a Cortina de Ferro. Por quê? Como a Rússia é que ganhou, isso ficou sob a área de influência russa. Então você tem a Alemanha Oriental, Polônia, Tchecoslováquia, Hungria, Romênia, Iugoslávia, Albânia e Bulgária, que se chamou de países satélites da União Soviética, que agora já tinha Lituânia, Letônia e Estônia. Esses países satélites eram como uma cortina de ferro para a chegada na União Soviética. Bom, aí o que aconteceu? Tá aqui, ó. OTAN, Tratado do Atlântico Norte. Se fizeram tratados militares. O mundo socialista fez o Pacto de Varsóvia, Polônia, Alemanha Oriental, Tchecoslováquia, Hungria, Romênia e Bulgária. A Iugoslávia ficou de fora do Pacto de Varsóvia, mas ela fazia parte da Cortina de Ferro. E a Europa Ocidental e os Estados Unidos fizeram a organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN. Está aqui. Isso foi até 1991, quando
a Guerra Fria foi vencida pelo mundo capitalista e a União Soviética, então, se retirou desses países e ficou a Federação Russa, e esses países, então, voltaram a se organizar. No final do Pacto de Varsóvia, era para acabar com o Pacto de Varsóvia e acabar com a OTAN. Cada um voltava a ser um país com as suas militarizações. Mas o que aconteceu? É o que sempre acontece. Só a União Soviética desfez o Pacto de Varsóvia. A OTAN continuou. E não só continuou. A OTAN continuou e, depois que a União Soviética se desfez do Pacto de Varsóvia, num acordo que era para desfazer a OTAN pegou e botou todo mundo para dentro. Estônia, Letônia, Lituânia, Polônia, República Tcheca, Eslováquia, Hungria, Romênia, Albânia. Todo mundo aqui entrou para a OTAN. A OTAN deu dinheiro para fazer a União Europeia, fizeram a União Europeia e botaram todo mundo para dentro da OTAN. Quando não era para fazer isso, o acordo era acabar a OTAN e acabar o Pacto de Varsóvia. E o Pacto de Varsóvia acabou, mas a OTAN pegou e comprou todo mundo aqui. A Ucrânia e a Bielorrússia ainda não. Só que, em 2022, os Estados Unidos, que tinha comprado todo mundo aqui para empurrar cada vez mais a Rússia, quis comprar a Ucrânia também. E aí o Putin disse, não, aí também não vai. Aí não vai, aí chega, aí acabou. E invadiu, porque a Ucrânia ia entrar para a OTAN. Então é isso aqui, ó. O que acontece hoje é isso. Essa Europa comprou esse lado aqui, fizeram a União Europeia e botaram todo mundo na OTAN para afrontar a Rússia. E aí, meu irmão, a Rússia não é afrontável. Chega, ela já permitiu, foi até demais. Porque eu, se sou a Rússia, não deixava ninguém OTAN aqui. Então tá bom, estamos numa terceira guerra, porque o que vocês são é tudo igual a Hitler, é tudo um bando de nazista mesmo. Porque isso, todo mundo aqui era nazista. Os Estados Unidos, quando ocupou a Alemanha, devolveu para a Alemanha a Volkswagen, que foi quem financiou o nazismo, e na Itália devolveu a Fiat para os donos que financiaram o fascismo.